Vamos falar agora de mês de novembro, que é o mês da consciência negra. E diversas atividades, ações e reflexões acontecem para lembrar que ainda temos muito que avançar como sociedade. Sobretudo uma sociedade que respeita, reconhece a força, a resistência e todas as contribuições da população negra. A psicóloga e escritora Marínia Maria Fediucchi, com muita sensibilidade e leveza, provoca essa reflexão através dos livros que ela escreve. E um desses livros é Os Olhos de Micoco. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco dos meus livros. Conta pra gente, então, como que nasce, como surge Os Olhos de Micoco? Os Olhos de Micoco, ele surge de um desejo de compreender que a gente precisa ter uma sociedade melhor para todos nós, não só para algumas pessoas. E o ano passado, durante a pandemia, que todos nós ficamos em 2020 muito retidos, eu escrevi esse livro, né? Os Olhos de Micoco. E Os Olhos de Micoco ele é baseado numa história minha, pessoal. Quando eu comecei a caminhar, por volta de um ano, eu tive uma queda. E aí eu não queria mais voltar a caminhar, né? Fiquei com muito medo. E aí tinha o Micoco, que era uma pessoa que convivia na comunidade. E ao conviver lá na comunidade, ele era um excelente jogador, todo mundo queria jogar com ele. E um dia minha mãe foi acompanhar os jogos do meu pai. E aí ele me pegou no colo, Micoco, brincou comigo, me colocou na grama e me chamou. E eu voltei a caminhar através dos olhos do Micoco, ou seja, ele provavelmente passou uma sensação muito boa. Eu não tenho essa lembrança porque eu tinha um ano, eu tenho os relatos. E aí o que me chama a atenção é porque quando eu quis saber mais do Micoco, ninguém sabia mais, além de que ele era um ótimo jogador, um ótimo, na verdade, goleiro, e ao mesmo tempo ninguém sabia qual é a história dele. E aí mostra o quanto às vezes a gente, sem perceber, a gente reproduz o que a gente chama hoje de racismo estrutural. Né? Porque a minha família é uma família maravilhosa, meus pais são pessoas maravilhosas, e eles tratavam com muito carinho o Micoco, mas eles não perguntaram sobre a família. Qual é a sua família, né? Aonde é que está a sua família? Da onde você veio? Tem uma página que eu gosto muito, que o Micoco pega a Nenéia no colo, vou mostrar para vocês aqui. E aí, aqui, essa página aqui é muito bonita, que ele pega ela no colo para brincar. E eu fiquei perguntando, mas por quê? Da onde veio? Para onde que ele foi? O que aconteceu com o Micoco, né? Então, o desejo de querer saber mais é para também a gente refletir que todas as pessoas, elas têm uma história. O Micoco também tinha uma história. Mas apenas deram um nome para ele a partir da cor dele, ou seja, mico, de Micoco, né? Macaco, que é o que a gente vê até hoje sendo reproduzido muitas vezes. Quando, na verdade, ele foi uma pessoa que passou uma docilidade ao ponto de eu ter a confiança de voltar a caminhar. E assim, que interessante, né? Aquele olhar de criança que você teve, né, de inocência, de segurança no olhar dele, você carregou isso na sua alma e hoje você está usando a melhor forma possível de provocar essa reflexão, que novamente é através dos olhos de uma criança. Isso. E aí, quando uma criança lê e se conecta com isso, com certeza ela tem a possibilidade de mudar. Isso. No final do livro, eu faço alguns apontamentos para que a criança entenda de onde está vindo essa história, né? E o que é importante a gente pensar assim, quando a gente olha para o passado, eu tinha vergonha dessa história no começo, porque a família brincava, né? A Neia, porque me chamam de Neia na família, a Neia gosta de pessoas negras, gosta de negão, gosta de cheiro de fumaça. Era uma brincadeira que me constrangia. Aí você vai fazer faculdade, estuda, começa a entender a sociedade, e aí você começa a entender, não, isso eles estão só repetindo, sem perceber algo que machuca alguém. E aí eu transformei numa história que hoje eu tenho orgulho de contar, que eu quero compartilhar com as crianças, com os professores, para que a gente possa ir desconstruindo isso que às vezes está tão lá dentro de nós, na maneira de olhar para o outro, que a gente nem percebe. Agora, a gente está vendo fotos do lançamento do seu livro, e assim, ó, a Marínia, psicóloga, com mais de 25 anos já de formação, de clínica, descobriu essa habilidade, foi provocada, né, Marínia, a escrever. E assim, agora tá fluindo. Tanto que já saiu mais um novo livro. Já saiu. Que é encantador pela capa também. Isso. Dá para ver que as ilustrações são maravilhosas. O que fala a história do incrível Nicolau? Então, né, aí o meu grande amigo Jura Arruda, que é o meu editor, começa a me provocar e eu falei, agora vamos em frente. Aí eu fiz o livro O Incrível Nicolau. Nicolau é o meu avô, né? Na nossa cultura italiana, a gente chama ele de nono. O nono era para mim sempre como se fosse um grande Papai Noel, porque ele fazia carrinhos de madeira, ele fazia um monte de coisa. Mas tinha uma coisa muito interessante, meu avô tinha uma perna de pau.
Por que uma perna de pau, né? Porque lá na década de 40, quando ele perde, 30, 40, que ele perdeu a perna dele num acidente de ferrovia, as pernas mecânicas eram muito pesadas e ele não conseguia usá-las. Então, ele mesmo foi construindo a perna dele. E nós temos uma imagem, eu vou pedir para a Tiane, então, buscar essa imagem que a gente separou, enquanto isso você continua falando. Isso. E aí, o nono, eu escutava aquele barulhinho dele quando ele caminhava, que fazia um barulhinho, nheque, 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 né? E esse barulhinho nada mais era do que o barulho das molinhas. E aí eu queria contar essa história, porque às vezes a gente, diante de uma perda, de uma situação difícil, a gente fica muito prostrado, a gente acha que não tem saída. Ele, lá na década de 40, ele achou um jeito. Ele achou um jeito dele não perder a capacidade dele de ir para o mundo, né? Porque ele não conseguia mais caminhar. Ele era um homem grande, um homem forte, e ele não conseguia mais caminhar. E a primeira perna que ele fez parecia do Capitão Gancho. Então, no interior, ele não ia conseguir caminhar com facilidade. E aí ele vai e constrói a perna dele com o movimento do tornozelo. E aí ele se tornou uma referência na região na época. Muitas pessoas procuravam o meu nono porque ele fazia pernas de pau leve, né? E aí as pessoas continuavam podendo trabalhar e fazer as suas vidas. Claro que, felizmente, a ciência evoluiu e aí hoje a gente tem pernas mecânicas extremamente leves e fáceis. Mas o meu nono, ele foi alguém que tentou facilitar a vida. Então eu digo que a maior invenção do meu nono não era os carrinhos que ele criava, foi a própria perna de pau que ele criou. E acabou deixando como legado, ele transformou uma fatalidade em algo para ajudar a humanidade, né? Em algo para transformar o meio dele. E é muito bacana. Então, assim, agora, você que de repente quer ter acesso a esse livro, dar de presente para uma criança, porque eu ainda acredito que um dos melhores presentes que a gente pode dar é um livro, especialmente na infância, que é o que vai aí dar aquela vontade de continuar um leitor. Os seus livros podem ser encontrados aonde? Os meus 2 livros estão nas livrarias Curitiba, tanto do Shopping Miller quanto do Shopping Garten, né? E também pode ser adquirido diretamente comigo também. São as 2 formas de conseguir o livro. Que delícia! A gente sempre abre espaço para a cultura, para a literatura, né? E para conhecer um pouco mais de quem está produzindo aqui em Joinville. É para a gente uma honra te receber. Muito obrigada. O prazer foi meu e o que a gente quer é transformar o mundo um pouquinho melhor todos os dias, né?